Bom dia, queridos, tudo bem? Começando mais um dia aqui na presença do nosso Deus, cultuando ao Senhor, separando essa manhã para Ele. Não sei se você está aí de pijama, se você está de chinelo com o cafezinho na mão, mas nós vamos começar esse culto e eu quero convidá-lo a começar do jeito que você está, dedicando esse tempo para Ele, para louvar o nome dEle e para a gente se aproximar dEle. Hoje está clareando um pouquinho o sol aqui do meu lado. E com certeza aí na sua casa também deve estar batendo um solzinho, então vamos louvar o nosso Deus por esse dia que Ele está dando tão gostoso para nós, um dia na presença dEle, mais um sol que nasce, mais um dia de esperança que nós temos no Senhor, tanto da sua volta quanto também da sua provisão hoje. Então a gente começa o nosso dia orando ao Senhor, colocando esse tempo diante dEle. Eu quero convidá-la a fechar os seus olhos aí, juntar sua família, pegar seu cafezinho, pegar seu pãozinho, sentar no sofá, deitar na cama, mas separando esse tempo com o celular, notebook, TV ligada, falando com Deus através do nosso culto como igreja, tá bom? Então, quero convidá-lo a fechar os seus olhos e orar ao nosso Senhor juntos. Vamos falar com o nosso Deus? Pai, muito obrigado por esse dia, obrigado pelo teu grande amor, pelo teu carinho, Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, por saber que é um Deus tão poderoso e ao mesmo tempo tão perto da gente. Obrigado por isso, Deus, obrigado por esse sol que brilha hoje, obrigado por mais um dia que a tua misericórdia se renovou sobre nossas vidas. Obrigado, Deus, porque nós temos conhecido mais de Ti e nós temos entendido cada vez mais a Tua vontade para as nossas vidas. Te pedimos para que nos ajude a caminhar na Tua presença, a ouvir a Tua voz, a buscar o Senhor, a nos estreitar no relacionamento contigo através desse caminho que o Senhor nos possibilitou, que é o Teu Filho Jesus na cruz. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoe esse tempo, que seja um tempo que nós nos aproximemos de Ti, que nós sejamos despertados a viver uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Perdoa-nos as nossas falhas, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bom, muito bom. Queridos, alguns avisos importantes aí, né? Temos aí a arrecadação das cestas básicas. Tem sido muito bom a gente poder ser bênção, né, na vida das pessoas que precisam, das famílias que precisam. E você tem feito parte disso, graças a Deus por sua vida. Essa semana nós estaremos comprando um pouco mais de cesta básica para distribuir a mais famílias que estão precisando. Então tem sido um privilégio mesmo como igreja ser bênção na vida de famílias que precisam. E lembrando que se você for uma dessas famílias, por favor, fale com a gente, procure a Ediane, nos procure, para que a gente possa também ser suporte para você neste momento, que a gente sabe que é difícil para todo mundo, tá bom? Então, a arrecadação de cestas básicas tem sido muito legal. Se você não sabe das informações da igreja, tem ficado por fora de algumas coisas, é só ficar ligado em todas as redes sociais, tá bom? Então você tem aí Facebook, você tem o YouTube com as mensagens, com louvores, com indicações de estudos e pregações de outros pastores muito bons também. Temos o aplicativo da igreja, é só procurar no seu celular aí, IBJI Ideal, e você vai ter todas as informações. Temos um Instagram, então tem bastante coisa aí nas redes sociais. Se você quiser ficar sabendo de tudo, precisar saber de tudo, tá tudo aí para você, tá bom? É só você, de fato, entrar nas redes sociais aí para ficar sabendo de tudo. Temos também o pequeno grupo online acontecendo toda semana. Ontem foi o meu pequeno grupo, assim como de vários outros. Os pequenos grupos têm funcionado, então, os pequenos grupos têm acontecido e tem sido muito bom para quem participa. Para a gente tem sido uma delícia poder compartilhar. Ontem, por exemplo, a gente conversou um pouquinho sobre como estava o nosso relacionamento com Jesus, e a gente vai se aproximando e ajudando um ao outro cada vez mais a se aproximar de Jesus, né? Então tem sido muito bom. Esses pequenos grupos é uma maneira da gente ficar mais perto nesse tempo também de distanciamento social. Então, se você é da igreja e não está em nenhum pequeno grupo, por favor, não perca essa oportunidade. Tá? É um privilégio que nós temos como igreja, e é um privilégio que você tem como membro, como irmão em Cristo, tanto de ser suportado, quanto também de ser suporte para os irmãos. Então, é hora de deixar um pouquinho o orgulho, a vergonha, ou até mesmo o descaso, e começar
a se importar uns com os outros nesse sentido, tá bom? E por último, não sei se vocês viram, mas na quarta-feira já teve o primeiro culto infantil online aí da igreja, tá bom? E então toda quarta-feira, na verdade foi sexta-feira essa semana, né? Mas toda quarta-feira vai ter esses cultinhos infantis, que são, acho que vídeos de 20 minutinhos apenas, que com esse tema, né? Malucos para o mundo e fiéis para Deus. Então a igreja está preparando isso com muito carinho, o Vini, a Stephanie estão preparando isso com muito carinho para as crianças, e no domingo à noite será disponibilizado um outro culto infantil. Esse não vai ser produzido pela igreja. A gente entende até mesmo, né, nesse momento de pandemia que a gente está vendo, que a gente pode utilizar boas ferramentas que outras igrejas também fazem. Então tem igrejas sérias fazendo bons trabalhos também, e nesse sentido a gente pensou de utilizar o culto infantil da igreja Red Kids, da igreja Red, né? Eles têm o culto Red Kids, e nós disponibilizaremos, então, enviaremos o link desse culto infantil que eles promovem, que é excelente. Minha filha amou, assim como também gostou muito do cultinho da igreja. Então você tem aí 2 períodos, sempre nos períodos da nossa devocional ou culto, vai ter essa atividade para as crianças, tá bom? Então não perca aí essa oportunidade de fazer teu filho se aproximar de Jesus, ou de enviar o link, né? Compartilha, né? Enviar o link, compartilhar com pessoas que você sabe que tem crianças e que é uma oportunidade dessas crianças então conhecerem a Jesus. Legal? Então aproveita esse tempo aí, aproveita essas oportunidades que nós temos e divulga, compartilha, legal? Queridos, uma coisa que você e eu temos o privilégio de fazer é contribuir para a obra do Senhor, com a obra do Senhor. Você e eu podemos contribuir de diversas maneiras e, na verdade, com todas as maneiras possíveis. Podemos contribuir com os nossos dons, com os nossos talentos, podemos contribuir com os nossos conhecimentos, podemos contribuir com nossas forças, com o nosso pique, com nossa alegria, podemos contribuir ao Senhor com nossas casas, com nossos carros, no serviço, na obra do Senhor, e também podemos contribuir financeiramente através dos dízimos e ofertas. Tudo isso é privilégio que nós temos como igreja. Se você está aí ouvindo a live, ouvindo esse culto e não é da igreja, não se preocupe, a gente não está falando contigo sobre isso. Esse é um privilégio que nós entendemos que é da igreja, dos irmãos em Cristo, de fato, e nós entendemos que é um princípio que o Senhor Jesus nos ensinou. Lucas capítulo 21, versículo 1 a 4, mostra um episódio em que Jesus, ao ver ali as pessoas dando as suas ofertas, seus dízimos, ele percebe uma viúva que entrega suas 2 moedinhas e fala: olha, essa viúva entregou mais do que todos os outros, porque ela entregou tudo que tinha para a vida dela. Então, o que a gente aprende quando olha para Jesus é que Jesus, de fato, ele não está interessado em valor, ele não está interessado num cumprimento religioso, ele está interessado, de fato, numa entrega de coração. E isso é o que nós enxergamos no princípio de 2 Coríntios 9, versículo 7, que é basicamente um eco dessa passagem da viúva, onde cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Nós não damos dinheiro para receber em troca, nós não damos porque é uma mera obediência, nós entendemos que é um princípio que nós entregamos uma parte de tudo aquilo que Ele já tem nos dado para a própria obra dEle, como gratidão, com alegria, e é assim que Deus ama que a gente faça. Então, se você deseja contribuir com seus dízimos e ofertas, você pode fazer isso através do banco, através da transferência bancária, você pode fazer isso através do aplicativo, ele gera boleto, ele dá a opção de cartão de crédito, e você também pode conversar com os líderes dos pequenos grupos, ou até mesmo com os tesoureiros, para eles acharem uma maneira que seja mais fácil para você poder contribuir, tá bom? Mas esse é um princípio bíblico que nós vivemos, que nós aprendemos e que nós estamos aplicando em nossas vidas. Nossa igreja, de fato, ela sobrevive através das contribuições voluntárias que o Senhor move em nossos corações. Agora, uma coisa muito legal que eu gostaria de falar sobre isso é que a gente tem vivido muito nessa questão do Novo Testamento, tem vivido isso de uma maneira muito prática ultimamente, onde nossa igreja ela tem sido suporte e sustento para famílias nos momentos necessários. Não só agora, ela sempre mostrou esse suporte de diversas maneiras, com alguns membros que precisavam e tudo mais.
e nossa igreja sempre viveu isso, sempre aplicou corretamente as finanças da igreja, sempre com transparência. Isso foi muito legal e isso é muito legal na nossa igreja. A gente tem isso como um princípio e a gente aplica a transparência para isso. Agora, uma coisa muito legal que nós vivemos há pouco tempo é que nossa igreja está vivendo um momento difícil financeiramente. E uma outra igreja, a Igreja Batista Capital, nos abençoou ofertando um valor esse mês para que nossas entradas suportassem as nossas saídas. Isso é muito legal, porque a gente está vivendo também mais um princípio bíblico que a gente vê em Coríntios, que é de igrejas sustentando igrejas. E isso é um privilégio que a gente tem. E isso tudo a gente vive quando a gente vive de fato o Evangelho. É muito legal, então você tem aí o privilégio de fazer sua contribuição e sabendo que está vivendo um princípio bíblico que Deus tem nos dado o privilégio de viver. Legal demais, né? Isso é bênção do Senhor. Você e eu nos alegramos com isso. E eu quero então também aproveitar esse momento e falar dos nossos aniversariantes. Olha que legal, a gente tem alguns aniversariantes essa semana. Eu não quero que ninguém fique chateado se um dia a gente esquecer de colocar os aniversariantes, mas por enquanto a gente está lembrando. E olha só que legal, a gente teve vários aniversariantes essa semana, assim como na semana passada também. Então temos o Tião, né, a Alicezinha, né, pequenininha, do Ricardinho e da Letícia, dia 22, a Ildinha, a Silvana e o Vitor. Então temos esses irmãos queridos nossos que fizeram aniversário essa semana. Se você não deu parabéns ainda dá tempo, legal? Dê os parabéns aí para os aniversariantes. É muito legal a gente saber que tem pessoas orando por nós, né? E os aniversariantes, então, nesse momento, são alvos de nossa oração também. Eu quero convidá-lo a orar pela vida deles. Legal? E aí nós temos alguns motivos de oração também que eu quero convidá-lo a orar neste momento, em especial como igreja, tá bom? Então, sabedoria pelos nossos governantes. Todo mundo viu o que aconteceu essa semana, a bagunça que está acontecendo no nosso governo, e a gente pede a Deus, então, direcionamento. É Ele quem governa o universo, que, por favor, Ele, assim como Ele dobra os rios, assim como Ele faz a curva dos rios, Ele também dobra os corações dos nossos governantes. Não é impossível para Deus, para que eles tomem as decisões mais sábias para o nosso país. Legal? Então, ore pelo direcionamento dos nossos governantes, ore pela nossa igreja, pela liderança, tanto pela unidade da igreja, quanto pelo direcionamento que Deus quer dar à igreja e que Ele use a liderança para dar esse direcionamento durante esse período. Se Deus permitir, logo mais estamos voltando, que Deus dê sabedoria para a gente direcionar esse retorno. Pedimos oração pelo sustento dos irmãos da nossa igreja, que estão vivendo um momento de instabilidade econômica, por causa, são microempresários, são autônomos, e a gente aí precisa então orar por esses irmãos que nesse momento têm dificultado um pouquinho as finanças por conta dessa pandemia. Precisamos orar também pela saúde da irmã Beth. Ela está com problema na coluna bem sério, tá difícil para ela, e o irmão Sérgio também, o seu esposo, ele também passou mal, ele estava um pouquinho ruim ontem, que a gente ore pela família dos dois, então, pelos dois, na verdade, nessa manhã, tá bom? Oremos pelas gestantes da igreja, os bebês recém-nascidos, os nossos aniversariantes. São motivos de oração que nós temos, que eu quero convidá-lo, então, agora, neste momento, orar ao Senhor, colocar diante dele a vida desses queridos. Logo depois, nós cantaremos 2 cânticos ao Senhor, e eu quero convidá-lo a cantar na sua casa aí. Um é até surpresa, eu nem sabia que cantava e vai cantar aí conosco hoje, então, mas vamos orar ao Senhor antes disso. Quero convidá-lo então a adorar o Senhor, louvar o nome dele neste momento e nos colocar na presença dele mais uma vez. Feche teus olhos, abraça a tua família e vamos falar com o nosso Deus. Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, Senhor, e em especial queremos pedir pela vida dos nossos governantes. É muito difícil viver o que está acontecendo no nosso país, ver o que está acontecendo. Pai, nós queremos lhe pedir que, pela tua graça, os nossos governantes eles sejam dirigidos por ti. Sozinhos eles não vão conseguir fazer nada. O coração deles, assim como o nosso, é um coração que é corrupto, é um coração que
é seduzido por pecados, é seduzido por aquilo que atrai nosso coração. E Deus, por favor, nós temos a graça de ter o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas às vezes, e aparentemente, talvez, eles não tenham isso. O nosso pedido é que pela Tua graça, o Senhor direcione esses corações e que o Senhor salve também esses corações. Liberte-os, Pai, dos desejos pecaminosos, liberte o Senhor do egocentrismo, do desejo pelo poder, do desejo de dominar. Pai, que pela Tua graça eles possam se render a Ti. É a única maneira deles conseguirem direcionar uma nação conforme a Tua vontade. Mas se eles não fizerem isso, que o Senhor possa dobrar os corações deles e direcionar conforme a Tua vontade, independente daquilo que eles querem ou não fazer. Nós Te pedimos por isso. Cuida da nossa igreja, da nossa liderança também, que todos estejamos sensíveis a ouvir Tua voz e direcionar tudo aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja viver neste período enquanto nós existirmos. Também colocamos diante do Senhor, Deus, a vida da irmã Beth, que está com a coluna muito ruim, o irmão Sérgio, que também não estava bem ontem. Pai, por favor, sustenta esses dois. Assim como tem muitos outros irmãos que devem estar com problemas de saúde e não compartilharam com a gente. Que o Senhor, pela Tua graça, sustente a cada um desses irmãos neste momento. Por favor, aqueles que estão com suspeita de coronavírus, que o Senhor preserve e que se recuperem tão rápido para a Tua glória e honra. Também colocamos diante do Senhor, Deus, o sustento dos irmãos que têm passado por dificuldade financeira, que continuem descansando na Tua provisão, no Teu cuidado. Nós confiamos e esperamos em Ti. Oramos pelas gestantes da nossa igreja, pelos bebês e também pelos aniversariantes. Obrigado por mais um ano de vida, obrigado por mais uma vida. É isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Louve ao Senhor conosco, como igreja, neste momento.
Oi, gente. Bom, já tem uns dias que eu venho sentindo vontade de gravar um vídeo tocando e cantando uma música, né? Eu não sou muito de cantar, na verdade morro de vergonha, tô morrendo de vergonha aqui, mas vamos lá, tá bom? Não reparem na voz, a música é do Oficina G3, chama-se Novos Céus. Vamos louvar junto ao nosso Deus. Novos céus e uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, e exaltaremos tua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, exaltaremos tua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Deus forte.
Gente, falei tanta coisa, mas tudo sem som. Agora já ouvi, né, meu amor? Quem trabalha ao vivo, né, tem esses problemas, né? Pastor não nasceu para ser técnico de som. Mas vamos lá, gente. É muito legal a gente saber. Vou repetir tudo que eu falei aqui, tá bom? Se eu conseguir, obviamente. Mas é muito bom a gente saber que a gente tem um Deus maravilhoso que nos proporciona o privilégio de servir. Nós cantamos que entregamos tudo ao Senhor, nós nos rendemos a Ele, nós de fato entregamos tudo que temos, tudo que somos, nossos talentos. Por exemplo, o Anderson fez agora essa apresentação especial, cantando, a gente nem sabia que ele cantava, descobrindo talentos aí, né? Mas dedicando ao Senhor o talento que Deus deu a ele com seu baixo, com sua voz, para louvar o Senhor, cantando de uma esperança que nós temos. Que um dia nós nos encontraremos, Ele virá nos buscar, nós nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos num eterno reino de paz e de justiça que nesse mundo nós nunca viveremos. Nunca será alcançado, porque quem pode proporcionar isso é apenas Jesus. Então nós temos essa esperança muito grande. Por isso nossa vida não se resume aqui, por isso que tudo que a gente deve fazer não deve se resumir ao que nós podemos conquistar aqui, né? E é interessante, até uma diferençazinha básica entre religião e cristianismo, a gente não faz nada para conquistar algo que Jesus possa nos dar, que seria a religião. Nós fazemos tudo o que fazemos por Jesus pelo que Ele já fez, porque Ele já nos conquistou. Isso é o cristianismo. Então nós temos esse privilégio de nos relacionar com o nosso Senhor, nós temos o privilégio de adorar a esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Então, muito legal a gente ter isso. E eu gostaria até de ler um versículo com vocês e meditar um pouquinho num texto hoje com vocês, que se encontra em Provérbios, capítulo 23, versículo 4. Tem na tela aí para você, mas custa nada você pegar sua Bíblia, né, dar uma folheada, mexer nela, de vez em quando, né, faz bem. Eu acredito que nós, não temos deixado a nossa Bíblia fechada durante a semana, então ela não está com pó, né? Mas você pode mexer agora também nela. Então vamos abrir a Bíblia aí, Provérbios capítulo 23, versículo 4. Provérbios capítulo 23, versículo 4. Esse é um versículo que falou muito comigo na minha juventude, quando eu tinha ali, acredito que 20 anos mais ou menos, que foi quando eu decidi me entregar ao ministério, né? E abandonei tudo que tinha, faculdade, trabalho, abandonei tudo e decidi fazer o seminário. Mas é um texto lindo, muito legal, que fez muito sentido para mim em um momento da minha vida, e até hoje ele mexe comigo um pouco. Eu quero convidá-lo a ler comigo esse texto. Diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Na época eu gravei o versículo de cor com outra versão, né? Não te fatigues para seres rico, não gaste nisso a sua inteligência. Quando eu li esse texto, para mim foi um baque. Pá! Parece que o mundo caiu, né? Eu levei um tombo naquela hora, praticamente, porque naquele momento eu estava trabalhando e tudo mais, e eu tinha recebido, naquele período no meu trabalho, eu trabalhava ali no centro empresarial, tal, tudo mais, na Softec, e eu tinha recebido, acredito que duas ou três promoções em um ano, período de um ano e meio, mais ou menos. E, tipo assim, era um negócio legal, eu ficava até feliz com essa promoção, e os meus amigos comemoravam também, porque a gente era uma equipe pequena, e nossa equipe ela foi sendo promovida aos pouquinhos, né? E eu lembro que a gente ficava muito feliz e via a alegria de cada um ao receber essas promoções. Mas eu tinha um negócio no meu coração que parecia que não enchia. Eu recebia o aumento, aquilo me trazia uma alegria até, mas eu falava, cara, será que é isso que eu vou viver o resto da minha vida? Será que é por causa disso que eu vou viver o resto da minha vida? E aquilo ficava mexendo comigo. Até que um dia eu abri nesse texto, eu estava lendo Provérbios, e aí eu cheguei nesse capítulo e li esse versículo. E então parece que o mundo caiu ao meu redor. Eu falei, cara, eu estou buscando o quê? Eu estou correndo atrás do quê? Esse texto é um texto muito legal. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Não gaste nisso a sua inteligência, ou tenha bom senso. Esse é um texto que deve mexer comigo e contigo, não só na questão de
dinheiro em si, embora seja isso exatamente que o texto está falando aqui, mas com relação a tudo aquilo que a gente quer conquistar. Aonde a gente está esgotando nossas forças, onde você e eu temos gastado toda a nossa inteligência, no que você e eu temos investido a nossa força, o nosso vigor neste momento. Vale a gente refletir sobre isso, e esse texto me fez refletir muito sobre essa ideia. Eu quero então convidá-lo a mais uma vez fechar os teus olhos para a gente refletir um pouquinho nos princípios que eu acredito que são levantados a partir desse texto. Lembrando que Provérbios não é um livro que você tem texto e contexto, que você avalia o contexto em volta para entender o versículo. Na verdade, são máximas lançadas ao longo do livro e algumas vezes até isoladas, né? Então a gente vai pegar esse texto e ver aquilo que nós podemos tirar de princípio dele para nossas vidas nessa manhã. Tá bom? Feche teus olhos aí, vamos orar juntos mais uma vez. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler esse versículo agora. E um versículo que talvez abra o coração de muitos, assim como abriu o meu coração quando eu estava gastando minhas forças e gastando todo o meu vigor em coisas que não eram eternas. E eu te agradeço porque esse texto é um texto maravilhoso para nossas vidas que o Senhor deixou revelado a nós. Pedimos, por favor, pela tua graça, fala aos nossos corações nessa manhã. Não permita que a gente não entenda ou ouça a tua voz, mas que o Senhor fale conosco, apesar de quem somos, para a tua glória e honra. Perdoa os nossos pecados e fala com a gente em nome de Jesus. Amém e amém. Então esse é o texto de Provérbios, capítulo 23, versículo 24. Versículo 4. Se você for olhar algumas partes desse capítulo 23, você vai ver que tem até algumas questões ligadas a isso. Por exemplo, o versículo 5, ele vai falar: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. O que ele está falando? Olha, você vai gastar seu esforço, sua riqueza, sua inteligência para ser rico, sendo que a riqueza ela vai embora no piscar de olhos. E se você, em alguns textos, a gente vai até dar uma olhadinha nesses textos, e se você conquistar ainda de maneira infiel, com suborno e tantas outras coisas, você vai ver isso sumir mais rápido ainda. Você vai ver que isso, em algum momento, vai se desfazer na sua frente. A gente tem alguns exemplos até de poderosos no nosso governo que viveram isso já. E talvez você conheça alguém que já tenha vivido isso. Todos nós conhecemos aquele ditado que vem fácil, vai fácil. Então, o texto de Provérbios capítulo 23 e alguns princípios bíblicos sobre a riqueza mostram que a riqueza ela é passageira, né? Se você for olhar o versículo anterior, versículo 3, por exemplo, não deseje as iguarias que o rei te oferece, pois podem ser enganosas. Ele está falando aí da refeição ou das iguarias daquele que conquistou de maneira indevida as suas riquezas. E quando a gente deseja isso, e quando nós desejamos isso, somos invejosos e queremos essas riquezas, nós também nos tornaremos como eles, e essas riquezas serão enganosas para os nossos corações. A vida não se resume a tudo isso. Então são alguns versículos que nós temos aí que olhar nesse contexto direto, mas Provérbios não traz muito contexto para a gente olhar para ele. Eu quero então pensar em algumas coisinhas importantes com você sobre a ideia desse versículo. A primeira que eu já falei é justamente onde nós gastamos nossas forças, é onde está a nossa riqueza. Então, aquilo que você de fato se esforça, gasta seu vigor, gasta sua inteligência, gasta suas forças, é onde você está falando: aqui está o meu tesouro, aqui está o meu coração, é aqui que minha vida tem algum valor. É mais ou menos isso que nós entendemos a partir desse versículo, versículo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico, não gaste nisso a tua inteligência. O que ele está falando? Olha, priorize o seu entendimento, suas forças naquilo que tem valor. E é basicamente essa ideia que eu gostaria de trazer de princípio para nós hoje nessa manhã. Onde nós gastamos nossas forças é onde está a nossa riqueza. Aonde você tem gastado o seu maior vigor, sua maior força, talvez ali esteja a sua riqueza. E eu gostaria de refletir contigo sobre a palavrinha riqueza e dinheiro, pensando nisso
junto contigo, tá bom? Então, se você olhar a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10 e versículo 17, eu quero convidar até você a mexer um pouquinho na tua Bíblia aí. A gente não tem feito muito isso ultimamente, porque estamos na live, é um culto de tela, então às vezes a gente acaba se perdendo por causa dos textos. Mas eu quero dar uma olhada nesses textos com vocês hoje e dar uma estudadinha um pouquinho mais atenta nesses princípios. Então, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha só que interessante esse versículo 10. O problema aqui, e vale a gente lembrar isso sempre, o problema não é a riqueza em si, o problema não é o dinheiro não é o pecado, os prazeres e a tranquilidade que as finanças bem equilibradas e até generosas podem trazer para a gente não é pecado. O pecado está em amar isso, nós amarmos a riqueza. Isso é, de fato, a raiz de todos os males. É onde está depositado o nosso amor, né? E ali, quando a gente olha para Provérbios capítulo 23, versículo 4, é basicamente essa ideia também. Quando nós esgotamos nossas forças na riqueza, nós estamos amando a ela mais do que outras coisas, mais do que o próprio Jesus. E com isso nós estamos trazendo destruição para as nossas vidas. O amor à riqueza, o amor às coisas materiais, o amor àquilo que não é de Jesus e aquilo que não é vontade de Deus, é o de fato a raiz dos males em nossas vidas. Então você e eu precisamos pensar aonde estamos gastando nossas forças, aonde está a nossa riqueza. Versículo 17 mostra até mesmo um princípio para as riquezas que nós tivermos. Então, se Deus tem te abençoado com boas finanças, com bons valores, com bons salários e tantas outras coisas, o versículo 17 até nos ajuda, versículo 17 e 18 até nos ajuda a entender o porquê nós recebemos isso. Então, olha só. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Olha só que legal esse versículo 17 e 18, quando fala sobre a riqueza em si. Ele fala assim, olha, tome cuidado, fale para os ricos, sejam prudentes, não sejam arrogantes, não achem que a riqueza te faz alguém maior ou melhor ou mais capacitado que outros. A riqueza em si, ela não traz esses valores para nós. Pelo contrário, ela pode trazer destruição à medida que nós nos apegarmos a ela. E olha só que interessante, o rico, né, aqui no versículo 17 vai falar o seguinte, mas apegue-se em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que ele está falando aqui? Olha, a riqueza que o rico tem, ele vem de Deus. Aquele que de fato obteve sucesso financeiro na sua empresa e por meios legítimos, essa riqueza ela veio do Senhor. Então não tem por que a gente se apegar à riqueza, a gente tem que se apegar ao Senhor, porque é Ele quem tem nos provido. E lembrando uma coisa, a satisfação que inclusive a riqueza pode nos trazer através de viagens, de bens e de tantas coisas, é uma satisfação que não é pecaminosa. Ela é de fato para trazer glória e honra. O Senhor provê para nós para nos trazer satisfação. Então Deus ele nos traz de fato tranquilidade e paz e nós nos satisfazemos em Deus à medida que também Ele nos provê. Só que nossa satisfação não está ligada às circunstâncias, mas no próprio Senhor que tudo provê para nós. Então são textos muito legais que trazem para a gente um entendimento. Mas olha só o versículo 18. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e repartam as suas riquezas, suas finanças. O que ele está falando aqui? O rico ele é abençoado com riqueza para de fato ser generoso para com aqueles que precisam, para com aqueles que estão ao seu lado. Ser generoso de fato para repartir com as pessoas
que precisam. Então essa é a ideia da riqueza nas mãos de um homem de Deus. É o investimento naquilo que é eterno, em vidas, é o investimento e o repartir com aqueles que precisam, é o investimento no reino do Senhor. Textos muito legais, muito bonitos, que você e eu precisamos lembrar constantemente. Se você virar um pouquinho suas páginas aí em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, vai dizer o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Para aqui. O que significa isso? Gente, esse texto ele é muito lindo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o seguinte: nós precisamos cuidar dos nossos corações para que eles não se apeguem às riquezas deste mundo. Você e eu não estamos vivendo neste mundo para conquistar o que o mundo nos pode proporcionar. Nós estamos vivendo neste mundo para mostrar e demonstrar a glória de Deus através daquilo que Ele faz em nós, através de nós, aquilo que Ele dá para nós, para usarmos para Ele. Então, uma coisa muito clara que nós entendemos nesse texto e que nós entendemos em Provérbios 23, versículo 4 é: nossas forças, nossa inteligência não devem ser esgotadas naquilo que o mundo pode nos proporcionar. Não devemos gastar nossas forças em coisas materiais. Nós não devemos gastar nossas forças nos prazeres que este mundo pode proporcionar. Se nós fizermos isso, nós estaremos mostrando que a nossa riqueza é deste mundo, sendo que não é isso que Jesus nos ensina. Então isso é muito legal nesse texto. Agora, outra coisa interessante que ele fala é o seguinte: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Um exercício que você e eu precisamos ter, né? Legal, nós não amamos a riqueza, mas muitas vezes nós não estamos contentes com as dificuldades financeiras que nós passamos ou com as limitações financeiras que nós temos. Nós não temos dinheiro para comprar um carro, nós não temos dinheiro para viajar, nós não temos... Puxa, a gente só consegue ficar dentro de casa, a gente não consegue sair, a gente não consegue aproveitar o tempo. E com tanto trabalho que eu vivo e tudo mais. E esse texto está falando: contentem-se com o que vocês têm. O nosso contentamento naquilo que o Senhor tem provido para nós. O Senhor não vai deixar de prover aquilo que nossa família, aquilo que nós precisamos. O que ele está dizendo aqui, o versículo 5 vai falar, porque Deus mesmo disse: contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Nós temos um Deus que não está distante de mim e de você. Nós temos um Deus que está atento às nossas necessidades. Nós temos um Deus que está presente em nossas aflições, em nossas necessidades e também nas nossas riquezas e alegrias. Nós temos um Deus que está sempre presente conosco. Por isso, nós precisamos então entender que nossa alegria, nosso esforço, nossa confiança não deve estar nas coisas que este mundo nos proporciona. Um outro texto que nos mostra o porquê, inclusive, nós não podemos nos apegar à riqueza ou às coisas materiais deste mundo, é Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21. Olha só o que interessante. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Quando nós investimos apenas nos bens materiais e bens que vão ficar neste mundo, nada em eterno, em algum momento nossas vidas serão levadas. Em algum momento nós nos encontraremos com Cristo, nós deixaremos de viver nesta terra, nós morreremos. Toda a riqueza, tudo aquilo que foi preparado por nossas mãos, que nós conquistamos com tanto suor, o que vai acontecer com isso? Nós não vamos levar. Nós não vamos, você e eu não vamos levar essas coisas. Mas eu aproveitei o máximo que pude com tudo que eu tinha. Esse estilo de vida é um estilo de vida que a gente chama de nihilista. É um estilo de vida que você vive tudo que tem que viver agora, porque depois isso tudo vai acabar e você não vai existir mais.
Não é essa a realidade que nós entendemos biblicamente. A realidade que nós entendemos biblicamente é que nós vivemos neste mundo para a glória de Deus, porque um dia nós nos encontraremos com Ele e viveremos eternamente na presença dEle para a glória dEle. E tudo, então, que nós fizemos neste mundo tem que ser voltado e pensado na eternidade. Aonde você tem gastado sua força? E aonde você tem gastado tudo aquilo que Deus tem te dado para viver a sua vida hoje? Então, textos muito legais, vale a pena você folhear esses textos depois, caminhar um pouquinho neles, refletir um pouquinho no que você está falando. Mas o primeiro princípio que eu gostaria que você gravasse no teu coração é onde nós estamos gastando nossas forças. É onde também está a nossa riqueza. Então, que nós possamos refletir nisso e pensar, puxa, será que eu tenho gastado minha força naquilo que é eterno? Será que eu tenho gastado toda a minha inteligência naquilo que glorifica a Deus? Ou será que eu tenho vivido para mim? Será que eu tenho gastado toda a minha inteligência para que o meu coração seja satisfeito e não para que o Senhor seja satisfeito através das minhas atitudes, das minhas conquistas para a glória dele? Então esse é um negócio muito legal, o primeiro princípio que você e eu precisamos trazer para nós. O segundo princípio que eu gostaria de deixar com vocês, a partir de Provérbios capítulo 23, versículo 4, que ele fala, olha, não gaste nisso a sua inteligência, não te fatigues para ser rico, é o ponto 2 aí. O mundo fala para retermos tudo o que pudermos. O Senhor fala para entregarmos tudo a Ele. Olha só que legal, gente. Esse é o grande contraste do Evangelho para com este mundo. O mundo vai falar para a gente assim, olha, guarda, retém, conquista tudo, faça tudo para que você seja satisfeito nesse mundo, conquiste tudo que você puder para que você seja reconhecido, sendo que na verdade o Evangelho de Jesus fala, olha, abandone tudo por mim. Esse é o Evangelho. Então, se você olhar para alguns textos, eu gostaria até de refletir com vocês, eu não vou ler todos, mas olha, por exemplo, o capítulo 21, versículo 1 a 4 de Lucas, é o texto da viúva que entrega suas 2 moedinhas ali, tudo que tinha para ofertar ao Senhor. A ideia aqui não é o dinheiro, a ideia aqui é o coração dela. Jesus estava olhando as pessoas no momento do ofertório, os judeus ali, os fariseus, todas as pessoas que estavam na sinagoga, entregando os seus dízimos, né? Todos eles seguindo a lei, entregando seus dízimos, entregando valores altos, só que daquilo que lhes sobrava. Já a mulher viúva vai lá e entrega tudo o que ela tinha. Ela não entrega o que sobrou, ela entrega tudo o que ela tinha para a vida. E é interessante a gente reparar nisso, porque ela entendeu que a fé dela não estava numa lei, mas no Senhor. A fé dela não estava numa religião, mas no Senhor. Ela estava entregando a vida dela neste momento e falando, Senhor, eu dependo de Ti. É muito interessante isso aqui. Porque à medida que o mundo fala para a gente reter tudo que a gente puder, o Senhor fala, entrega tudo e confia. E a mulher, a viúva, faz isso neste momento. Um outro texto muito legal que mostra essa atitude também, é um dos meus textos prediletos na Bíblia, é o de Lucas capítulo 7, versículos 36 em diante, que é o da mulher, provavelmente uma prostituta, que se lança aos pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, seca com os seus cabelos e lança o perfume mais caro que ela tinha, e era um perfume extremamente caro mesmo, que ela quebra e joga aos pés de Jesus naquele momento. Esse texto é maravilhoso. Maravilhoso porque mostra a entrega completa daquela mulher ao único que poderia fazer aquilo que ela precisava, trazer perdão e vida. Nada neste mundo nos traz vida e alívio dos nossos pecados, só Jesus. Então a gente olha para um governo, por exemplo, que luta pelo poder, que luta pelo dinheiro, que luta pelo reconhecimento, pelo status, que luta para obter um cetro de ferro que domine a nação. Quando nós olhamos para isso, nós vemos pessoas que não conseguirão alívio e nunca se satisfarão com o que o mundo proporciona. Porque, como já disse até mesmo um filósofo, há muito tempo atrás, nós temos um buraco em nosso coração que é do tamanho de Deus. E nada que a gente coloque vai preencher por completo esse buraco. Sempre vai precisar algo mais. E um próprio sábio,
de Provérbios nos disse uma vez: a sanguessuga dá, nunca está satisfeita. Assim é a nossa vida. Nós nunca estaremos satisfeitos se nós não estivermos com os nossos corações preenchidos por Jesus. E o que essas duas mulheres em Lucas capítulo 21 e Lucas capítulo 7 fazem é uma entrega completa, falando: Senhor, só Tu podes preencher o meu coração. E só Tu podes sustentar a minha vida. É isso que essas duas mulheres fazem. À medida que o mundo fala, retenha tudo que você puder e aproveite tudo que você puder neste mundo, o mundo fala, entregue tudo. O Senhor fala, entregue tudo a mim. Confie em mim. Aonde você tem gastado suas forças? Aonde eu e você temos gastado nossas forças? Aonde temos entregado todo o nosso vigor? Queridos, se tudo que nós fizermos não estiver sendo para a glória do nosso Deus, nós estamos vivendo uma vida vazia e uma vida que nunca estará satisfeita. Se nós formos conquistar riquezas que seja para a glória e honra do Senhor, na medida que Ele desejar e não na medida que os nossos corações ardentemente desejam. Que você e eu possamos entregar tudo ao Senhor, tudo a Ele, tudo que temos e que somos. Eu gostaria de olhar então para 3 versículos com vocês aí, 3 passagens na verdade, que eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, na verdade, se você estiver com ela. Se você não tiver, tudo bem, eu vou ler aqui. Mas um dos textos que eu gostaria de abrir com vocês é de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se você olhar esse texto, é um texto muito conhecido, que fala sobre o que é seguir Jesus, o discipulado, o chamado que Jesus faz para nós. Então, Lucas, capítulo 9, versículo 23, diz o seguinte: Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Uma coisa muito legal desse texto é que ele tem um complemento no versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, a ganhará. O que ele está falando aqui? Ele está falando o que é contrário ao mundo. Ele está falando, querido, se você quiser ter tudo neste mundo, você vai perder sua vida ao meu lado. Você não vai ter a minha presença ao teu lado, porque você vai querer só o que o mundo te proporciona. Agora, se você deixar tudo isso de lado por minha causa, você ganhou a sua vida. Por isso, tome a sua cruz, negue-se e siga-me. O chamado de Jesus é para segui-lo. Se Ele quer que você o siga e Ele vai te guiar para uma vida de riquezas para a glória dEle, siga-o nesse sentido. Agora, se Ele está te guiando para uma vida tranquila, normal, financeiramente e tudo mais, amém, siga-o e seja satisfeito com isso. E se você vai seguir a Jesus e para isso você vai caminhar num caminho de dificuldades financeiras, de lutas, que você vai experimentar a provisão de Deus de uma maneira muito diferente dos outros dois que estão seguindo, que seja assim para a glória dele também. Porque cada um destes é sustentado pelo sol e pela chuva que o Senhor dá a bons e maus. E nós podemos estar vivendo da maneira que estivermos vivendo, nas circunstâncias que estivermos vivendo, o nosso chamado é um só. É seguir a Jesus. É deixar tudo isso e falar, Jesus, nada disso para mim importa. O que me importa é o Senhor. O que me importa é me entregar a Ti. O que importa é o Senhor guiar os meus passos. Essa é a primeira coisa que nós entendemos. Então, o mundo fala, retenha tudo, aproveite tudo. Jesus fala, deixa tudo e siga-me. Um outro texto muito legal que mostra quem viveu isso. Se você olhar em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 em diante. Filipenses capítulo 3 é muito legal. Filipenses, na verdade, é uma carta linda. Então, lê a Bíblia aí, lê Filipenses, você vai amar a carta de Filipenses. Mas eu não tenho costume de ler a Bíblia. Pega Filipenses e começa a ler hoje. Começa a ler. Lê um capítulo por dia. Você vai ser impactado por essa carta. Mas olha só que interessante, Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8 diz assim: o que para mim era lucro, Paulo falando, ele tinha status, ele tinha fama, ele tinha condições diante da sociedade que ele vivia na época, tá bom? E diante daquilo que era o sistema religioso que ele vivia, ele deveria e seria mestre de mestres ali.
Mas olha o que ele fala, versículo 7, versículo 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza de conhecer Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco. Pode traduzir aqui como cocô de cavalo, como cocô de bicho. Considero tudo isso como esterco para poder ganhar a Jesus. Paulo viveu isso. Paulo, ele abandonou tudo o que tinha. Ele abandonou sua fama, seu status por causa de Jesus. E o chamado seu e meu, talvez, o meu foi deixar trabalho, deixar o crescimento profissional, deixar faculdade. O meu chamado foi esse. Eu fui chamado a abandonar tudo isso e me dedicar somente ao ministério. Esse foi o meu chamado, mas esse pode não ser o seu. Mas independente de seu chamado é abandonar tudo ou não, o seu chamado e o meu chamado é entregar tudo o que temos e somos a Jesus. A considerar Jesus mais importante que tudo isso. E quando eu digo considerar, não é só falar da boca para fora ou ter na sua mente, mas é ter isso no seu coração. A ponto de você entender, meu vigor não está sendo gasto para conquistar riquezas. Meu vigor está sendo gasto para glorificar a Deus através daquilo que Ele quer que eu conquiste ou daquilo que Ele quer que eu faça com aquilo que Ele já tem me dado para a glória dEle. Então, Filipenses capítulo 3 nos mostra isso claramente. Talvez você não seja chamado a abandonar tudo que você tem, mas você é chamado, como qualquer outro discípulo, como qualquer outro seguidor de Jesus, a entregar tudo que tem a Jesus. Porque nada se compara a conhecer Jesus Cristo. Nada. E aqui não é conhecer só para salvação. É conhecer Jesus como um relacionamento próximo. Eu canso de falar isso, né? Eu amo falar isso. Mas o cristianismo ele não é uma religião, ele é um relacionamento com Jesus. À medida que nós conhecemos a Jesus, à medida que nós nos relacionamos com Ele, esse conhecimento vai fazer com que nós nos apropriemos de virtudes de Cristo. E isso é muito mais valoroso do que qualquer outra coisa que este mundo pode nos dar. E se nós colocarmos qualquer outra coisa que este mundo pode nos dar no lugar disso, nós perderemos o privilégio de viver Cristo em nós. Por isso, o mundo fala, retenha tudo que pode. Mas Jesus fala, entregue tudo a mim. E um último texto que eu gostaria de olhar com vocês, pensando nisso, é o texto de Atos, capítulo 20, versículo 24. Com ele a gente vai concluir nossa meditação nessa manhã. Atos capítulo 20, versículo 24. Se você tiver com sua Bíblia aí, pode grifar esse. Na verdade, todos esses textos que nós lemos, dá uma grifadinha aí, dá uma rabiscadinha para ficar gravado no teu coração. Mas olha só o que está escrito aqui nesse texto. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Olha só esse texto. Paulo ele vai falar, olha, eu não considero a minha vida por valor algum. A minha vida não tem valor nenhum se ela não cumprir o ministério que o Senhor Jesus me deu. Qual é o ministério que Jesus te deu? Qual é o ministério que Jesus deu para Paulo? De testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você e eu somos chamados a entregar tudo a Ele e a sermos testemunhas de que Ele é o governador do universo, de que Ele é o provedor de nossas vidas, de que Ele é o sustentador e direcionador dos nossos passos, de que Ele é a nossa esperança. Você e eu fomos chamados. E nossa vida não tem valor algum, nossas conquistas não têm valor algum, se isso não for utilizado para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Quando a gente olha para esses textos, você e eu somos convocados a refletir aonde temos gastado nossas forças. Você e eu somos chamados a refletir
no como temos vivido nossas vidas. Você e eu temos gastado nossa vida naquilo que é eterno, ou nós temos simplesmente corrido atrás do vento, corrido atrás de coisas que nós vamos perder e que o mundo corroerá, que as traças comerão. Aonde nós temos gastado nossas forças? Eu quero convidá-lo neste momento a pensar nisso. Gaste suas forças, seu vigor, sua inteligência naquilo que é eterno. Deus te deu uma família? Aprume o caminho dessa família para a presença de Jesus. Deus te deu uma igreja? Seja parte dessa igreja para conduzir essa igreja conforme o cabeça que é Cristo direcionar, sustentando um ao outro na presença dele. Deus te deu um trabalho? Seja testemunha viva do Evangelho de Jesus no seu trabalho. Deus te deu os relacionamentos? Que os seus relacionamentos promovam a glória de Deus e promova a entrega de vidas à pessoa de Jesus. Já pensou em utilizar suas conversas não simplesmente para contar piadas, não simplesmente, se você faz isso, abandone, não simplesmente para fazer piadas imorais, para flertar com pessoas que não são sua esposa, que não são seu marido, flertar com pessoas que não são as pessoas que Deus colocou na tua vida. Abandone isso e use esses relacionamentos para glorificar a Deus e para que vidas se entreguem a esse Jesus, para que essas vidas não gastem suas forças e suas inteligências, seus prazeres, naquilo que é material e passageiro, mas que essas pessoas também possam se entregar a Jesus, assim como Ele fez comigo e contigo. Quero convidá-la nessa manhã, se você ainda não fez essa entrega a Jesus, eu quero convidá-la nessa manhã, dedicar sua vida a Ele. Eu quero convidá-la nessa manhã, faz Jesus, por favor, reveja minhas prioridades, me ajude a entregar tudo ao Senhor. Eu não quero amar mais nada a mais do que o Senhor. Eu quero amá-lo mais que tudo. Eu quero entregar tudo a Ti, para a Tua glória e honra. Talvez você esteja sendo chamado para ir para missões, vá para missões. Talvez você esteja sendo chamado para viver o ministério e ser um pastor, e ser, sei lá, um diácono, e ser um líder, e ser, não sei, vá. Deixe tudo que você precisa deixar e vá naquilo que o Senhor tem falado contigo. Se Deus tem falado contigo, olha, gaste sua força vivendo aquilo que eu tenho colocado na sua frente já, transformando tudo isso em glória para o meu nome. Faça isso com o seu trabalho, faça isso com os seus relacionamentos, faça isso com a sua família. Mas não deixe que nada da sua vida não seja convergido para a pessoa e glória de Jesus Cristo. Amém? Se você ainda não fez isso, eu quero convidá-lo a fazer. Eu gostaria de colocar um cântico que nos faz refletir um pouquinho nisso tudo. E enquanto essa música estiver cantando, eu gostaria que você orasse ao Senhor. E depois que este cântico acabar, eu volto aqui para orar ao Senhor junto contigo. Mas eu gostaria que você refletisse nesse próximo cântico. E pensasse um pouquinho naquilo que Jesus, de fato, quer fazer na tua vida e através da sua vida. Louve ao Senhor com essa música e depois a gente ora e finaliza esse tempo de culto ao nosso Senhor.
paz, prazer, sem par. Meus louvores ergo a Cristo, seu nome a todos vou proclamar. Tocou-me e tão feliz agora sou. Algo lindo aconteceu, tocou-me livre agora sou. Amém. Amém. Quando Jesus nos toca, todas as outras coisas perdem o seu valor. Basicamente, essa é a ideia principal do texto que nós meditamos hoje e que eu gostaria que você e eu refletíssemos. Quando somos tocados por Jesus, todas as coisas perdem o seu valor. O valor máximo das nossas vidas está em Jesus. Todas as outras coisas perdem valor. Nossas riquezas, nossos bens, tudo aquilo que nós conquistamos neste mundo, o status, a fama, tudo perde o valor. Nossas posições, nossos conhecimentos, como se fôssemos capazes de conquistar isso sozinhos. Tudo perde seu valor quando nós somos tocados por Jesus. O valor se encontra apenas nele. A supremacia do conhecimento de Cristo nos faz considerar tudo como perda perto dele. E eu quero convidá-lo então, se você refletiu enquanto esse cântico estava sendo entoado, eu gostaria que você fechasse seus olhos agora e falasse junto com o Senhor comigo, que nós queremos que todo o valor de nossas vidas e tudo aquilo que nós encontramos de valor esteja nele e não em outras coisas, e não no que este mundo proporciona, e não naquilo que nós podemos conquistar neste mundo, mas somente nele. Que nossa vida esteja entregue nas mãos dele e não naquilo que nós tanto nos esforçamos neste mundo para conquistar. Amém? Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor uma última vez. Pai, muito obrigado mais uma vez porque estamos juntos. Muito obrigado porque o Senhor nos permitiu estar juntos aqui. Obrigado, Deus. Obrigado, realmente nós somos gratos porque a Tua palavra ela é rica, ela é viva, ela penetra em nossos corações. E nos mostra, Deus, muitas vezes quando nós estamos desviando os nossos olhos de Ti. E nos traz de volta para o prumo, para o caminho que o Senhor nos tem preparado. Obrigado, Deus, por este tempo. Nos ajude a entregar tudo o que somos e temos em Tuas mãos. Porque todas as outras coisas perdem valor perto da sublimidade, perto do conhecimento, perto da riqueza que é conhecer a Ti. Tudo perde valor perto disso, Deus. E que nossas vidas só tenham valor, que nós entendamos isso, só tenham valor com o Senhor preenchendo nossos corações e no cumprimento da missão e do ministério que o Senhor nos deu, de testemunhar do Evangelho da Sua graça. Nós oramos assim agradecidos. Se tem alguém nessa manhã, Deus, que está tomando uma decisão ao Teu lado e está falando, Jesus, eu quero entregar minha vida a Ti. Pai, que pela Tua graça seja o dia em que o Senhor preenche esse coração. Se tem alguém que está relutando, que esse seja o momento em que o Senhor incomode a tal ponto que não consiga mais resistir à Tua presença. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Um bom dia, um bom almoço com a sua família. Que seja realmente
um dos últimos cultos que nós estejamos distantes fisicamente, que nós possamos estar juntos o quanto antes para louvar o nosso Senhor e adorar esse Deus maravilhoso, que é o maior valor, é a maior riqueza que nós podemos ter neste mundo e no do porvir, né? Esse é o Jesus que nós queremos conhecer e viver a cada dia mais. Que Deus abençoe seu dia. Até a noite, se assim Deus permitir, às 18h45 estamos juntos de novo. E para quem tem criança, no mesmo horário do culto será disponibilizado então o culto Kids da Igreja Red. Muito legal esse culto, vale a pena você compartilhar com seu filhinho, com a sua criança ou com uma pessoa que tenha criança para conhecer a Jesus e louvar ao Senhor Jesus, enquanto nós estamos também aprendendo Jesus com o nosso culto aqui. Tá bom? Deus abençoe, um bom dia a todos e até mais. Tchau, tchau!